Bom, gente, então, boa tarde a todos, a todas. A gente está dando continuação ao minicurso sobre habitação de interesse social e patrimônio, certo? A gente hoje está no segundo dia, e agora, na primeira parte, a gente convidou a arquiteta e professora, doutora, Vanessa Gallego Belo Figueiredo. Boa tarde, Vanessa. Muito bem-vinda ao nosso minicurso, que é um preparatório, né, para os alunos da Universidade Federal de Campina Grande e para todos aqueles interessados, porque vai ficar gravado no YouTube, ter esse conceito básico, essas práticas sobre como intervir no patrimônio edificado, reutilizando, né, como habitação de interesse social, como moradia. Antes, porém, eu vou fazer uma pequena, breve leitura do currículo da Vanessa. Vou procurar sintetizar, porque é um currículo extenso, certo? E dizer que é um prazer, Vanessa, e muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, mesmo com sua agenda tão corrida e tão apertada. Bom, Vanessa Belo é arquiteta e urbanista, doutora desde 2014 e mestre em 2015 em planejamento urbano e regional pela FAU-USP, a Universidade de São Paulo. É docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, Pontífica Universidade Católica de Campinas, e pesquisadora colaboradora na Unicamp, na área de Geografia, no IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, nos temas políticas públicas em planejamento territorial, habitação, paisagem e patrimônio cultural. A Vanessa integra o Conselho Administrativo da Associação Fundo Haja Reabitar, que ela vai falar aqui para a gente hoje, a qual é sócia fundadora, voltada ao direito à moradia, direitos humanos, moradia digna, locação social e reabilitação de áreas centrais. É importante também a gente saber que a Vanessa coordena o Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais e o Núcleo São Paulo do ICOMOS Brasil, que é o International Council of Monuments and Sites. Olha, meu inglês está péssimo. Órgão assessor da Unesco para o Patrimônio Cultural. É membro expert do ICOMOS-IFLA, também do ICOMOS, onde participa do GT, Histórico Urban Landscape. Integra a rede PHI, Patrimônio Histórico Cultural Ibero-Americano, e a rede Patrimônio Cultural Paulista. Foi conselheira do CAU, São Paulo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2018 e 2023, onde coordenou a Comissão de Patrimônio Cultural e a Câmara Temática Nacional de Patrimônio Cultural do CAU-BR. E essa experiência de Vanessa foi muito importante, porque, de certa forma, consolidou toda essa discussão que hoje está sendo retomada pelo CAU-BR nessa nova gestão que havia, né, tido esse início com Vanessa e o pessoal todo que estava junto com a ex-presidente do CAU, a professora doutora Nádia Sumek. É parecerista DOC da FAPESP, MAC, Pesquisa, e de 12 periódicos científicos nacionais e internacionais. Bom, eu vou parar por aqui, tá certo? Porque a Vanessa está com um tempinho apertado, e eu quero agora passar a palavra para ela apresentar essa experiência e a gente poder conhecer um pouco desse trabalho que, com certeza, vai nos inspirar para ações no Nordeste e no Brasil todo. Vanessa, contigo. Obrigada, professora Auxília, é um prazer poder ter achado um meio de participar aqui com vocês, porque essa semana, em particular, aí, a gente está finalizando o semestre, tem muita banca, né? Então, às 15 horas, eu tenho que sair para uma banca de TFGs aí, que eu vou participar dos meus orientandos, inclusive. Então, a gente conseguiu uma brechinha aí para cavar esse espaço,
e fico muito agradecida pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, já parabenizando a iniciativa desse curso, assim, eu acho que é super importante, a professora Auxília tem uma energia, assim, inspiradora e invejável, né, a quantidade de coisa que essa mulher faz, assim, toda vez ela fica postando livro disso, livro daquilo, então, assim, agradecer você e dizer que me inspiro muito, assim, na sua força, na sua energia de realização, de promoção das coisas, né, a gente sabe que educar não é fácil, né, é uma tarefa difícil, e também realizar, né, realizar projetos, né, então isso é muito legal. Então, Obrigada, Vanessa. né, Obrigada, e a recíproca é verdadeira. obrigada, Caqui. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, né, dessa organização não governamental, o Fundo Haja Rehabitar, que nós montamos há muito pouco tempo, né, e ela já está a todo vapor e dando frutos, né, então para você ver que quando a gente dá trabalho, dá muito trabalho, mas assim, quando a gente se mobiliza, as coisas começam a acontecer, não é impossível, né, tem trabalho? Tem muito trabalho, mas não é impossível. Então eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, para poder começar aqui a minha apresentação. Eu estou imaginando falar em 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então, Auxílio, a hora que der uns minutos, você me avisa, Tá bom. porque aí eu também posso calibrar, às vezes eu me empolgo em algum detalhe ali. Tá certo, tá bom. E aí eu posso calibrar para ir um pouquinho mais rápido, para fazer depois uma conversa com vocês nessa meia hora que faltar até as 15. Perfeito, Vanessa. Eu vou desligar meu microfone e a câmera para ficar a apresentação e você na gravação. Tá, vocês estão vendo aí? Tá tudo direitinho. Quando tá abrindo, viu, Vanessa? Pronto, perfeito. Apareceu? Porque quando eu compartilho aqui, eu não enxergo vocês, então... Mas está tudo direitinho. Tenta só passar para eu confirmar. Deixa eu ver aqui. Passou? Passou, pronto. Pode voltar, Vanessa. Bom, vou falar então dessa associação Haja Rehabitar. Esse desenho é um desenho do primeiro imóvel que a gente conseguiu adquirir. O que nós somos, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a habitação social no centro de Campinas, mas, sobretudo, reabilitando, né, adquirindo imóveis vazios, essencialmente aqueles, né, preferencialmente aqueles de interesse cultural, que estão vazios nas áreas centrais, né, todas as áreas centrais a gente sabe que tem um estoque imobiliário vazio muito grande, e, em geral, patrimônios, tombados ou não, né, não necessariamente a gente trabalha só com aqueles patrimônios reconhecidos, esse primeiro imóvel e o segundo que a gente já adquiriu não são tombados, mas são de interesse cultural, e a ideia é que a gente possa reabilitar para promover a moradia através do aluguel, que a gente chama de aluguel solidário. Então, não é venda de imóveis, né? É locação, buscando viabilizar o direito à cidade, o direito à moradia digna, o direito à paisagem, o direito ao patrimônio, o direito à memória, né? Então, a gente vai trabalhar com essas variáveis todas, né? A gente fundou essa associação em 2022, com 30 sócios fundadores. Em 2023, nós recebemos mais 18, e agora, até o final desse ano, mais 3 associados. Além dos associados, a gente tem diversos apoiadores e voluntários, né, em torno de 60 pessoas que estão ali sempre nos ajudando de alguma forma, ou fazendo doações, ou fazendo trabalhos voluntários, participando dos nossos eventos, enfim. A estrutura, um pouquinho aqui para vocês conhecerem da nossa instituição, ela tem os associados, que definem em Assembleia Geral o Conselho Gestor, né? O Conselho Gestor ele é formado pelo Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal, estatutariamente, né? Então, a gente tem de 3 a 7 membros no Conselho Administrativo. Nós preferimos uma estrutura mais horizontal, que não tivesse uma presidência, uma vice-presidência, então a gente tem várias pessoas dentro do Conselho Administrativo que igualmente respondem, inclusive financeiramente, administrativamente pela entidade, eu sou uma delas, né, desse conselho administrativo, e nós temos também os grupos de trabalho, onde a gente trabalha os temas, né, da nossa instituição, então a comunicação, projeto e obra, cultura e eventos, gestão de pessoas, captação de recursos e patrimônio cultural, são os GTs que a gente conseguiu organizar.
Um histórico rapidinho aqui para vocês. Em 2021, a gente começou a fazer as primeiras reuniões, né, ainda naquele final de pandemia, reuniões online, né, a partir também de uma experiência parecida, que já estava estruturada desde 2015 em São Paulo, que é o Fundo FICA, né, o Fundo FICA surgiu em 2015, e eles também têm essa proposta de adquirir imóveis nas áreas centrais. Eles não têm o foco em patrimônio como a gente tem, né, embora algumas casinhas que eles tenham adquirido sejam patrimônios, eles começaram com um apartamento na área central, e nos inspiraram, né, a montar essa associação muito parecida com a deles, né. Nos deram, né, olha, a gente foi uma experiência incubada por eles, então eles nos deram inicialmente algum apoio ali de administrativo, jurídico e financeiro para a gente começar. Mas aí a gente montou um grupo bastante, digamos assim, engajado e empolgado, e eu também realizei uma pesquisa, né, com alunos do ICOMOS, né, a gente estava com um programa do ICOMOS Jovens, junto com meus alunos da PUC, e a gente pesquisou, então, ociosidade e vacância no centro de Campinas, imóveis tombados, imóveis de interesse cultural. Fizemos uma grande pesquisa para entender um pouco os valores imobiliários de aluguel e venda. Então, a partir dessa pesquisa que aconteceu no primeiro semestre de 2021, a gente juntou um grupo e apresentou a pesquisa a eles e apresentou a iniciativa do FIC em São Paulo, como funcionava. E aí a gente achou uma casinha super legal, que essa foi essa primeira que a gente comprou, e estava num preço muito bom, e aí para não perder esse preço, a gente montou uma sociedade de propósito específico, nem a associação ainda tinha sido montada, que é um outro CNPJ, para a gente fazer uma aquisição coletiva desse primeiro imóvel. Então, foram 21 sócios que compraram coletivamente esse imóvel. Como a gente comprou? A gente dividiu o valor do imóvel em cotas de R$ 10.000, e as pessoas foram comprando cotas, né? Então, por exemplo, eu comprei 3 cotas, né? R$ 30.000. Outro comprou 10, outro comprou 20, outro comprou não sei quanto. Então, a gente foi juntando, juntou o dinheiro, a propriedade está em nome dessa sociedade de propósito específico, então, ninguém é proprietário exclusivo, é uma propriedade coletiva, não especulativa, que inclusive é uma forma jurídica que no Brasil a gente não conhece muito bem, a gente não pratica muito bem. O mercado imobiliário pratica bastante essa forma de fazer. Eles montam essas SPS para, por exemplo, comprar um terreno e fazer um prédio. E aí os investidores vão colocando cotas, né, até dar o valor do empreendimento total. Aí isso é pago para eles em imóveis depois, né, que eles podem vender, podem alugar, podem fazer o que eles quiserem. Então, a gente usou uma forma do mercado, mas não para o lucro, né, visando o lucro, a gente usou visando essa propriedade não especulativa para essa finalidade. Aí, em 2022, a gente criou a associação efetivamente, né, tem toda uma burocracia aí jurídica para criar, aprovamos, então, né, na Assembleia, o primeiro grupo gestor, que está até hoje, né, o ano que vem a gente tem uma outra Assembleia. A ideia desse primeiro projeto era uma casa para acolher mãe solo, né, as mães que estão só com seus filhos, foram abandonadas pelos maridos e ficam com o filho e com a metade da renda, e não tem como acessar um imóvel, sobretudo na área central, onde os aluguéis são caríssimos, né, então esse primeiro projeto, ele tem esse público-alvo. Bom, a gente foi fazer captação de recursos, né, criamos os eventos culturais beneficentes, começamos a obra dessa Casa 1 em 2023, fizemos workshops de restauro, né, aproveitando que é um imóvel de 1929, que nós adquirimos em alvenaria portante, então aproveitamos a obra e todo o processo de projeto da obra para fazer esses trabalhos também educativos, eu vou mostrar um pouquinho algumas imagens para vocês. Inauguramos em agosto desse ano a casa, e as primeiras famílias, né, de mãe solo entraram, então, em setembro na casa. Então, agora a gente está fazendo a gestão pela primeira vez, né, dessas mulheres lá na casa, que eu vou mostrar o projeto, vou mostrar a casa para vocês.
E a gente começou uma parceria com uma fundação aqui de Campinas, que chama FEAC, e conseguimos aprovar um financiamento, né, para o projeto da próxima casa, que a gente já conseguiu comprar, inclusive, que a gente está chamando de Casa da Juventude. Então, essa próxima casa é para receber jovens egressos do sistema de acolhimento. Então, essas pessoas que são, essas crianças e jovens que são destituídas do poder familiar, elas vão para um abrigo público, né? Muitas vezes abrigo público, outros que são administrados por igrejas, né? E faz 18 anos eles têm que sair, eles vão para a rua. E aí, a grande maioria deles acaba virando morador de rua, porque não tem emprego, não tem casa para morar, não consegue pagar aluguel. Então, eles perceberam, né, que eles estavam formando moradores de rua, e aí a gente entra, então, com a possibilidade de ter uma casa que possa ter um aluguel acessível para que esses jovens possam ingressar nesse trabalho. Então, aqui, para mostrar para vocês um resumo, né, do que foi esse levantamento que nós fizemos em 2021, esse é o centro de Campinas, né, aqui está o nosso pátio ferroviário, então aqui a gente tem, né, uma área grande, uma área central, a prefeitura de Campinas fica aqui, e o que nós levantamos, né? Bom, a gente tem um dado do IBGE que é assustador agora de 2022, então a gente tem no Brasil mais de 11 milhões de imóveis vazios, um aumento de 87%, quase o dobro do último dado, que é 2010. Campinas são 54 mil imóveis vazios, dos quais, nesse levantamento aqui de 2021, nós detectamos o seguinte: 813 imóveis ociosos, né? Todos esses azuis que vocês estão vendo aqui são estacionamentos, que a gente chama também de propriedades ociosas, né? Aguardando ali um empreendimento, alguma coisa, muitos deles casinhas que foram derrubadas para ser estacionamento, né, a gente conhece essa história. A gente tem 171 imóveis sem uso e abandonados, 148 para venda, só que assim, nesses 813 que a gente detectou aqui, a gente não consegue contar apartamentos, por exemplo, né, a gente sabe que tem prédios inteiros abandonados e fechados, a gente contou, mas quando tem os apartamentos à venda, ou a gente não conseguia contar esse dado, né, porque a gente fez um trabalho de campo. O IBGE traz esse dado um pouco mais apurado, a gente está esperando sair os setores censitários, esse dado por setor censitário, para poder atualizar também esse levantamento. Bom, a gente dei esse dado aí de Campinas, né, então a gente tem 10%, né, do estoque imobiliário vazio em Campinas, é um negócio assustador, e isso é uma tendência de alta, né, o mercado imobiliário produzindo novos apartamentos, condomínio fechado em beira de rodovia, e as áreas centrais ficando cada vez mais vazias. E a gente tem o déficit habitacional, né, então assim, aqui alguns dados do déficit habitacional, né, esses dados são de 2024, já da Fundação João Pinheiro atualizados. Então, a gente vai ter, né, no caso de São Paulo, mais de 1 milhão, né, 1.250.000 unidades de ausência, né, de falta de moradia digna, dos quais 74%, a grande maioria, é o componente que a gente chama de ônus excessivo com aluguel. Ele é maior no estado de São Paulo, né, do que nos outros estados, né, aí no Nordeste a gente tem muita habitação precária, muita coabitação, mais até que o ônus excessivo com aluguel. De qualquer forma, as pessoas não estão conseguindo pagar os aluguéis, né. O que nessa metodologia da Fundação João Pinheiro se chama ônus excessivo? Quando a pessoa compromete mais de 1/3 da sua renda com o pagamento do aluguel. Então, é muito alto. E o perfil, né, por que a gente escolheu as mulheres, né, as famílias chefiadas por mulheres? Porque a grande maioria do déficit no Brasil são as mulheres mães solo. E ele vem numa crescente. Então, o último dado, a gente está com 62,5%, né? O último dado do IBGE também mostrou, né, que as mulheres chefes de família já
ultrapassaram os homens, né, mais de 50%. Isso se define por uma série de questões aí de reorganização da família, mas sobretudo pelo abandono dos homens do lar, né, e aí as mulheres ficam sempre com os filhos e com esse ônus. Então, por isso, esse olhar todo para as mulheres, né. Então, tem uma questão de gênero muito forte que nos mobiliza, né. Lembrando que também a maioria do grupo gestor do AJA são mulheres, né? Então, a gente também se mobiliza muito com essa causa. Aí Campinas a gente tem um déficit habitacional de 40 mil famílias, né? A gente tem muitas áreas precárias, a gente tem muitas favelas, a gente tem a maior favela da América Latina aqui, né? Que está num processo de urbanização já faz 10 anos. Faltam 70 mil moradias, apesar de o déficit ser 40, mas as pessoas na lista da Coab em Campinas chegou a bater 70 mil, né? A gente tem também um outro problema que a gente leva em consideração, que é aquilo que a gente chama de custo moradia. Então, para além do aluguel ser caro, a gente tem o custo da água e da luz, e a luz tem ficado cada vez mais inacessível, né? Então, esse é um dado do Instituto Polis, né, recente, que mostra, né, que a conta de luz consome ao menos metade da renda de 36% das famílias no Brasil. Isso é muita coisa. Então, quando a gente foi montar a nossa casa, a gente colocou energia solar para baratear o custo do que a gente chama de custo moradia, e a energia é o maior custo que a casa tem, né? Aí a questão dos moradores de rua em Campinas é bastante alarmante, sobretudo depois da pandemia, né? Então a gente tem um aumento aí de 81% da população moradora de rua aí logo após pandemia. Tem um dado aí que dá para sair esse ano, o ano que vem a gente está coletando esse dado para atualizar. Em São Paulo a gente teve, né, chegou a ter 52 mil pessoas em situação de rua. Então, são dados muito alarmantes, né? E aí, diante dessa triste e desafiadora realidade, surge, então, o AJA, né? Então, eu já falei para vocês da SPE, dos 21 investidores que a gente comprou o imóvel, é essa casinha, né? Então, ela tem aqui uma casa, a casa original de 1929, depois foi feito um anexo em 2008, o que, né, foi bastante interessante, porque a gente consegue ter uma sala comercial aqui, né, uma quarta moradia aqui, então a gente conseguiu gerar 4 habitações aqui nesse imóvel, né. Aqui algumas imagens de como a gente pegou o imóvel, né, ele não estava de todo, assim, ruim, mas, enfim, tinham puxadinhos inadequados, né, construídos posteriormente, vários problemas com o patrimônio mesmo, né, janelas que o pessoal vai pintando em cima da janela, enfim, né, forro todo detonado. A gente tem uma casa com pé direito alto, né, porque são casas antigas. Então, a gente fez uma primeira ação de levantamento, de demolições, né, demolições dos puxadinhos irregulares, das coisas que estavam muito precárias em termos estruturais, de pisos, né, é uma casa com porão, né, então é uma casa que já vem naquele desenho do urbanismo sanitarista, né, de levantar o imóvel para ventilar, alvenaria portante, enfim, e a gente pegou, né, o primeiro cômodo da casa, ele estava aterrado, que é esse cômodo aqui, ó, ele estava aterrado, então a gente desaterrou, liberou a ventilação natural, e a gente também queria olhar o que estava acontecendo com a parte de fundações, com a estrutura da casa, com os forros, olha a parafernália que fizeram no telhado. Então, assim, as pessoas vão colocando, né, colocando de qualquer jeito, então a gente primeiro fez essas demolições até para conseguir construir o projeto de restauro mais preciso, né? Então a gente pegou, por exemplo, trincas estruturais na alvenaria, né? São essas trincas diagonais aqui. A gente fez um workshop de restauro dessa trinca numa técnica construtiva italiana que chama scuti-cuti, costura corte e costura, né? Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, já ensinando como é que faz essa técnica de restauro para estudantes de arquitetura e para mesmo arquitetos formados, teve bastante arquiteto formado que participou. Então, a gente aproveitou para fazer essas coisas, né.
algumas imagens ainda, né, desse levantamento do imóvel, quando a gente tirou o forro, né, e aí o que a gente fez, né, a gente tirou o forro, descobriu, né, confirmou esse pé direito alto, e a gente trouxe isso para o projeto também, né, então a gente aproveitou a casa antiga de 1929 para que a gente pudesse fazer um quarto com um mezanino e pudesse ocupar esse pé direito que a gente tem, né? Então, esse é o projeto que ficou. Então, a gente quis, né, dentro da proposta da moradia digna, que cada uma das famílias, né, cada uma das mulheres com seus filhos tivesse um banheiro exclusivo, uma mini copa, seu frigobarzinho, um micro-ondas, para que ela pudesse garantir ali alguma individualidade dentro de uma casa que é coletiva. Uma cozinha coletiva, uma lavanderia coletiva e o espaço comercial na parte de baixo, que ele ainda está disponível para ser alugado, né? Algumas imagens aqui da maquete eletrônica, então a ideia de fazer o mezanino, que ele já seria a cobertura dos banheiros aqui, né, desses 2 quartos, e aproveitando o pé direito para a gente ganhar espaço e fazer assim, como se fosse um quarto em cima, para botar um colchão e uma sala embaixo. Aqui é o workshop do escute-cute, né, de como a gente tira essa parte que perdeu a função estrutural. Claro que ela não estava comprometendo a estrutura geral da casa, porque as outras paredes estavam funcionando, né, para sustentar telhados e todo o restante. Então, a gente tirou aqui, né, esse workshop foi dado pelo professor Marcos Tonhon, que está aqui, professor da Unicamp, que integra a gente no AJA e também é do ICOMOS, né, e ele é um dos maiores especialistas no Brasil em restauro de alvenarias históricas, então ele deu um workshop muito legal, e esse aqui é o mestre Edson, que foi formado na Itália, né, com essa técnica para poder mostrar para a gente como fazia, né, então é impressionante, assim, se vocês pegarem, a gente está lá no Instagram, se vocês quiserem seguir a gente, segue lá, quem quiser fazer alguma doação também está lá, como fazer doação, e tem um videozinho dele fazendo o escute-cute, né, um videozinho daqueles acelerados, onde ele vai tirando, assim, a destreza dele, né, para fazer a retirada e depois a colagem dessa alvenaria é impressionante, né? Enfim, então foi ensinada essa técnica toda, né? Aqui mais algumas imagens. A gente também fez, posteriormente, um workshop de restauro de fachadas históricas, né? Então a gente optou por fazer um reboco a cal, né? Que é um reboco mais adequado para esse tipo de alvenaria portante, é um reboco que deixa a alvenaria respirar, mas é claro que a gente não tem no Brasil mão de obra que faça, né? Inclusive o nosso mestre, que estava tocando a obra, participou do workshop para aprender, porque ele não sabia como fazia o reboco a cal e depois pintura a cal e tudo mais. Então, essa coisa de formar a mão de obra também, né? E aqui é um teste que a gente fez de traço, né? De traço desse reboco, né? Porque dependendo do traço que você faz, ele trinca na hora, como vocês estão vendo aqui, né? Então, tem um traço certo para fazer essa mistura. Então, a gente foi aprendendo tudo isso nesse workshop. Teve alguns achados, né? A gente achou na escadaria da casa o emprego de pedra liosa, né? Que é uma pedra calcária bastante utilizada, foi trazida de Portugal, né? Então, bastante utilizada em igrejas, em palácios, mas assim, a gente nunca tinha visto, né? Utilização em casas, né? Casinhas normais. Então, a gente pensa, nossa interpretação foi, deve ter sobrado alguma pedra dessa lá da catedral ali que é próximo, e a pessoa trouxe para fazer o acabamento das escadas, né? Então a gente foi encontrando também esses achados históricos aí no imóvel. Bom, aqui já são imagens mais da finalização, quando a gente foi inaugurar, né, com o reboco a cal aqui, e algumas imagens de como ficou, né? Então a gente
fez um forro lá em cima, né, um forro novo para casa, trocamos todo o telhado, a estrutura de telhado estava boa, mas o ripamento foi trocado, né, fizemos então o mezanino, aqui ainda não estava totalmente pronto, né, nessa foto, as imagens da cozinha sendo feita, enfim, das áreas externas, né, fizemos escada nova para acesso individualizado desse quarto imóvel, restauramos aquelas janelas que estavam pintadas de creme todas, né, enfim, então algumas fotos aí de antes e depois. A gente pintou a casinha, assim que terminou de pintar, foi pichada. Aí a gente teve que fazer um crowdfunding de novo para arrecadar recurso para poder pintar de novo, que já estava pintado. Então, assim, é um sufoco, gente, porque a gente teve que levantar em torno de 600 mil reais para comprar e fazer tudo que a gente precisou fazer nessa casa, né? Fora as doações que a gente recebeu de imobiliários, que a gente nem conseguiu computar esse valor todo ainda, que deve ter dado aí pelo menos mais uns 50 mil. Então, aqui é uma foto da janela, antes e depois, e dos acabamentos, né? A gente colocou a energia solar também, então, na casa, né? Para poder viabilizar isso, né? Do custo menor e também da sustentabilidade ambiental, né? Aí, o nosso GT, Gestão de Pessoas, é o grupo responsável por fazer a prospecção das famílias que irão morar, né? Então foi feita uma aproximação com várias entidades de Campinas que já trabalhavam com mães, com mulheres, com mãe solo, né? Então o Caritas aqui, a Casa da Gestante, então a gente recebeu 3 mulheres que vieram da Casa da Gestante, mulheres abandonadas, numa situação de extrema vulnerabilidade, não tinham apoio da família, enfim, muitas mulheres com família fora de Campinas, enfim. Então, elas são recebidas nesses abrigos e elas podem ficar 1 ano, no máximo 2 anos. Depois elas têm que se arrumar. E aí a gente se coloca, então, como essa alternativa de moradia para essa população de fragilidade, em extrema fragilidade. Aqui alguns eventos culturais, então a gente faz os eventos culturais beneficentes, né, para reunir as pessoas e também para arrecadar fundos, né. E no Carnaval 2021, a gente montou um bloquinho do AJA e fomos para o Carnaval com a ideia de divulgar, né, divulgar o projeto, e foi bem interessante, foi bem legal. Aqui, reuniões, né, que a gente fez, e também a exposição que a gente fez junto com o Fundo FICA de São Paulo, que tem a participação de vários professores da FAUSP também, o Renato Simbalista é um dos professores que mais organiza ali, né, o FICA, e a gente fez uma exposição chamada Terra Propósito, né, junto aqui com o nosso parceiro Pavão Cultural também, que é um espaço cultural aqui em Campinas. Então vejam que é um projeto que vai mobilizando muitas coisas, muita gente, muitas áreas, mobiliza os artistas da cidade para fazer show beneficente, mobiliza a Caritas, mobiliza as fundações por causa do público-alvo, enfim, mobiliza os gestores da cultura, né, o nosso grupo trabalha muito com cultura, mobiliza toda a cadeia de restauro também, reforma, né, na cidade. E aqui a gente fez essa exposição Terra a Propósito, que fala sobre várias formas no mundo de propriedades coletivas não especulativas, que tem essa forma que a gente faz através de associações, como o FICA e o AGE, mas tem outras formas por aí, cooperativas, né, kibbutz, enfim, tem várias outras formas no mundo. A gente também faz, para arrecadar fundos e divulgar o projeto, produtos promocionais, então camiseta, a nossa caneca, né, e a gente tem uma apoiadora no grupo, né, que é uma das sócias fundadoras, que ela produz essa cachaça, né, que é uma das cachaças mais premiadas do Brasil, a Thier, e ela propôs, então, fazer um rótulo especial de comemoração da nossa primeira casinha, e ela fez uma doação para a gente de um lote a preço de custo, para a gente vender ao preço normal, para arrecadar fundos também. Então, vão aparecendo pessoas do nada e vão se juntando, né, nesse propósito. Então, isso é bem legal também do projeto. Aqui alguns, né, alguns dos nossos apoiadores aí.
são muitos, né, e principalmente o pessoal da cultura que abre bares de Campinas, né, o Giovanetti é um bar tradicional de Campinas, que tem uma cerveja, um chopp famoso, então ele permite que a gente faça lá e ele faz uma doação para a gente do consumo, enfim. E aí, para terminar, a gente fica pensando, né, se tudo isso é um sonho, o que é sonho, né, o que é sonhar e o que nos mobiliza, né. Então, assim, é um sonho? É um sonho. A gente sabe que é uma casinha, agora 2 casinhas, no meio de muita gente precisando, né, de um déficit habitacional de 40.000, mas nós estamos nos reunindo para fazer alguma coisa. Nós, como sociedade civil, a gente não tem apoio nenhum de política pública nenhuma, nem do governo municipal, nem estadual, nem federal. A gente fez reuniões com a prefeitura, mas eles acham muito legal, mas eles nunca nos atenderam enquanto política pública nessa área de habitação, né? E sobretudo da locação social. E aí, assim, é um sonho que nos move, né? Nos faz mover. Então, é uma situação que nos indigna, a gente não devia ter pessoas sem moradia no planeta Terra, então isso nos indigna muito, a gente não devia ter imóveis de interesse cultural abandonados, né, a coragem, né, a coragem que a gente precisa para enfrentar esse problema, o dinheiro que é necessário, é muito dinheiro, de todos os direitos sociais, a moradia é o mais caro, né, até por isso que os governos não conseguem investir, como investem em educação, por exemplo, né, como investem em saúde, porque é muito caro, a propriedade é cara, enfim, é tudo muito caro, né, então precisa de muita coragem para enfrentar e muito tempo para dedicar também. Todos, hoje, né, até hoje, nós somos voluntários, nós não temos um funcionário. Agora, entrando esse financiamento da FEAC, que vai entrar o ano que vem, a gente está querendo contratar uma pessoa para fazer a parte administrativa, enfim, eu trabalho na administração, na comunicação, eu faço um monte de coisa. Então, a gente, né, as pessoas que se reúnem em torno desse projeto, que nos faz compartilhar, a solidariedade que nos une em prol desse projeto, o trabalho que nos faz realizar, o tempo que nos desafia, porque como somos voluntários, a gente também precisa nos organizar nos nossos trabalhos, né, pessoais, na universidade, na pesquisa, muitas outras coisas que a gente faz, para poder dar conta também desse desafio. E a celebração que nos integra, né, então a coisa de fazer os eventos culturais para arrecadar fundos, mas também para a gente, para o grupo também se conhecer, se formar, né? Teve gente que apareceu, descobriu lá uma festa do Ágil, foi, se identificou com o projeto e veio, não eram pessoas que a gente conhecia, né? E tudo isso que nos mobiliza para que a gente possa viabilizar esse projeto. É isso, gente. Sigam a gente lá nas redes sociais, tem o nosso Instagram, @fundoaja, e acompanhem lá os nossos trabalhos. E quem puder, quem quiser fazer uma doação, será muito bem-vindo e bem-vinda para nós. Parabéns, Vanessa. Que trabalho lindo, que trabalho importante, significativo. E realmente, eu acho que é aquela história de grão em grão, né? A gente vai construindo e tentando sair do discurso para a prática, né? Esse trabalho de mobilização, que coisa linda de poder juntar tanta gente, né? E através desse, eu fiquei curiosa também para depois conhecer um pouco esse outro que inspiraram vocês, o FICA, que não tem ligação com a área de patrimônio, né? Mais habitação de interesse social. Mas eu acho que tanto em termos de gestão, de proposta, sabe? É exemplar. Lindo, Vanessa, lindo de verdade. Eu quero parabenizar você e todo o grupo que faz parte do Haja Habitar, e que assim, é um exemplo de que a gente pode juntar uma turma legal e tentar ir fazendo alguma coisa, independente, né, de políticas públicas, como você falou, e porque a coisa, quando a gente vai ver, quando é na gestão municipal, estadual, federal, tudo é muito burocrático, tudo demora demais, e é uma novela, e é uma dificuldade. E quando o projeto está pronto, o governo acabou, é complicado.
Eu queria que as pessoas também, se os alunos quiserem perguntar alguma coisa antes da Vanessa sair. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário, alguma coisa. Uma coisa importante de complementar, enquanto eles não Sim, perguntam, é que o valor do aluguel desse primeiro imóvel, porque assim, a gente faz uma modelagem financeira para ver a sim, viabilidade, né? Então, assim, sim, todo o dinheiro que a gente precisa para o investimento, inclusive no restauro e no projeto, e o quanto a gente vai cobrar para depois ver, e assim, e a gente tem uma preocupação desse aluguel ser acessível, senão não sim, faz o menor sentido todo esse esforço, né? E sim, para essa modelagem dessa casa, que é uma casa compartilhada, a gente propôs, né, como desafio e meta, e estamos conseguindo viabilizar, que ela fosse voltada para famílias chefiadas por mulheres com filhos, sim, mas que com renda até 1,5 salário mínimo, entre 1 e 1,5 salário mínimo. sim, E sim, que elas vão pagar um aluguel que é de 1/3 de um salário mínimo federal. sim, Então, é R$ 470 que a gente é, chama de pacote fechado, né? All inclusive. Porque sim. ela paga isso e só isso. A Nisso, luz e a água estão incluídas nesse água, valor. luz, IPTU, todos os custos Agora eu moradia vi incluídos nesse valor. que o contrato, né, Vanessa, de locação é no máximo de 2 anos. Aí, depois disso, ela já tem que ir se programando para desocupar e dar Então, lugar a para outras gente, a pessoas. gente fez uma coisa mais flexível, né? Então, assim, Sim. é um contrato a priori de 2 anos, mas que pode ser renovado o Ah, quanto ela quiser. e vocês também têm no contrato as cláusulas de reajuste, porque, de acordo com os índices, né, Isso. anuais, porque sempre está subindo, né, Vanessa? Então, a gente tem, então assim, o reajuste é o IGPM, Sim, mas até, sempre isso, até 1/3 do salário mínimo. sei, Então, se o reajuste, se sim, o IGPM der acima de 1/3, nós vamos parar no 1/3, sei. O para que não, vai para não, reger é o salário mínimo, é aquele isso, para 30%. caber no bolso das pessoas. Muito legal. E também eu achei, fora essa parte gerencial, né, que você contou, da criação, da parte jurídica, né, que tem que ter esse embasamento administrativo, ver como é que vai ser a coisa jurídica, isso é fundamental. E também a própria proposta em si, que eu achei, e eu sempre digo isso para os alunos, quanto mais simples, melhor. Você ter critérios de intervenção, ter o cuidado com a parte tectônica, do sistema construtivo, dos materiais, dos atributos, né, daquela obra, e também expurgar os puxadinhos e tentar resgatar com tanto cuidado, e essa integração com É, o Tuion, né, foi maravilhosa, né, com esses Agora, Auxílio, eu workshops, preciso contar uma coisa aqui cá para nós. sim, É, todos aqui são arquitetos, né? Todos estão no curso de todos. arquitetura. É, Porque, assim, a gente sabe que o ensino de restauro no Brasil, ele sim, é muito aquém do sim, que deveria. Então, sim, assim, os problemas que a gente enfrentou no AJA não são diferentes dos problemas que a gente enfrenta normalmente na vida profissional de quem está trabalhando com projeto e obra. sim, sim, Por incrível que pareça, porque assim, nós temos lá o GT Projeto e Obra, que tem um pessoal do patrimônio, tipo eu, o Tonhon, o sim, Ayrton Camargo, o sim. Valdemir, e tem outros arquitetos que não são de restauro. Então, Aquela velha discussão, né, aquela Vanessa? velha discussão. Então, assim, mas vai fazer o reboco a cal, vai ser mais Ai, caro, a mão de obra não sabe fazer, é mais demorado, é mais isso, é mais aquilo. Mas vai fazer a pintura a cal, a mão de obra não sabe fazer, vai ser mais caro. Enfim, e assim, a mão de obra de pintura cobrou mais caro a mão de obra, porque sim, realmente não sabia fazer e a gente teve que, os caras têm que misturar para fazer a tinta. sim, Então é mais caro, né? sim, Mas assim, a durabilidade disso depois, se ela for bem aplicada, é melhor. sim, Então, assim,
sempre nessa coisa, ai, vamos pintar com tinta látex mesmo, porque é mais barato e já É resolve. mais rápido, o pessoal já ilumina, E a tá no gente, e a mercado. questão do dinheiro para a gente é uma questão que pega, né? É, Então, assim, assim, o grupo de patrimônio resolveu comprar algumas brigas, não sim, todas, né? sei, Então, a sei. gente comprou algumas, como essa do reboco a cal, da pintura a cal, As técnicas, da né, que técnica de restauro precisa. escute-cute, enfim, de algumas questões ali na obra. Sim, Outras a gente abriu mão. Então, assim, sim, porque a gente tem um grupo heterogêneo que não pensa sim, tudo igual. E a sim, gente tem um limite de orçamento, a gente tem um limite de sim. tempo, todo mundo voluntário tocando a E obra. eu imagino, porque 60 sócios, né? E, e assim, eu só espero Não que são os todos. 60 que estão ali na obra. Mas, assim, os 3 ou 4 que estão tocando mais diretamente a obra Um de cada grupo, já dá né? discussão, entendeu? Eu imagino. Não, e assim, eu fico pensando, sabe, Vanessa, a gente tem você mostrou esse levantamento, que eu acho também fundamental que os alunos saibam, é o diálogo com o urbanismo, com a parte de moradia social. Essa pesquisa anterior que embasou Uhum. isso, porque é ter a noção de quantos imóveis vazios, aquela pesquisa da ociosidade eu achei fantástica, porque você tem uma radiografia da onde você está intervindo, e até para justificar e convencer, né, os colegas, os membros, da necessidade. Agora, sabe o que eu fico pensando também, Vanessa? A gente tem, nesses imóveis, né, tanto aqui no Nordeste, Paraíba, Pernambuco, esses estados que a gente está agindo por aqui, atuando, certo? A gente vê muitos casarões ainda, né, modernos, com grandes quintais, jardins, e sendo demolidos, comprados pelas construtoras, né, para fazer arranha-céus. Isso virou febre aqui, a preservação dessa modernidade está bem correndo riscos diários, constantes. E eu fico pensando que legal seria, não é, pegar uma casa dessa e transformar. Quantos cômodos não dariam, né? Você viu, vocês fizeram um exemplo numa moradia térrea, geminada, com puxadinho. E olha que legal que ficou, né? Então, assim, se a gente começa a trazer isso para a cabeça dos nossos alunos, que daqui a pouco, Vanessa, essa turma toda aqui que está com a gente, no outro ano, já está saindo. E com certeza vão estar aí no mercado, né? E ter esse olhar social, cultural, né? Gerencial, administrativo, para fazer essa ponte e levar isso para o mercado, né? Porque eu acho importante capacitar. Durante tua fala, eu vi muito você dizendo, a gente teve que treinar mão de obra, a gente teve que convencer as pessoas. É um trabalho constante, né? Nossa, é exaustivo. Eu imagino, eu imagino. Pô, Vanessa, eu acho que os meninos e as meninas estão tímidos, estão sem querer perguntar. Depois eles vão me perguntar em off. Mas, em nome da turma, e para também não te atrasar, eu agradeço. Acho que, mais uma vez, eu digo que é um trabalho exemplar, certo? Estou torcendo que a Casa da Juventude dê certo, vai dar, certo? É uma E casinha Art Deco de é 1947 que a gente comprou. massa. E é perto daquela outra. É? E, É. Vanessa, a gente agora, nessa disciplina, a gente vai atacar imóveis de interesse cultural, de patrimônio, e reutilizando como moradia. Vamos fazer essa prática acadêmica e batalhar com que ela possa um dia ser viabilizada, né? E esse exemplo que tu desse, fantástico. A gente está vendo que está tendo um movimento, principalmente aqui em Recife, certo? Com a Avenida Guararapes, dentro de um projeto do Recentro, que é um projeto da prefeitura, que eu vou falar daqui a pouco, da cidade do Recife, um projeto maior dos bairros centrais, do bairro do Recife, do Santo Antônio, da Boa Vista, e a gente vai extrair dessa discussão do Recentro a questão da moradia. E pegando o projeto que está em pauta agora, Vanessa,
que é a Avenida Guararapes, que são edifícios Art Deco que estavam ociosos há décadas, desde que houve a construção dos shopping centers, nos anos 80. Então, a massa construída enorme, né? Eu tive lá visitando agora no final de semana, e a gente vê a quantidade de problemas sociais, né, que se tem por trás de uma proposta dessa. A Ana Lídia levantou a mão, e aí eu vou passar para ela para perguntar antes que a Vanessa nos deixe aqui. Ana. Boa tarde, professora. Primeiramente, parabenizar a senhora, né, Vanessa, pela apresentação, pelo projeto, né, muito importante. A gente estuda isso, né, e é muito interessante ver isso sendo acontecendo, né, acontecendo na prática mesmo. E eu tenho uma dúvida, porque, assim, quando a gente fez essa disciplina, né, de Projeto 5, muita gente se questionou e estudou também sobre a questão da importância desse patrimônio ser preservado e como os órgãos, né, federais, hoje em dia, muitas vezes não enxergam essa importância e essa viabilidade de ser aplicado, né, outros usos a esses edifícios históricos. E um dos grandes pontos que a gente sempre levantou em nossas discussões era a questão da participação popular, das próprias pessoas entenderem a importância desse patrimônio e que ele não precisa necessariamente ser demolido, que ele pode ser atribuído um novo uso para ele, né? Então, a minha pergunta é, como foi essa relação de vocês com a população, né? Como que eles, assim, recebem, né, essas propostas de enxergar novamente um prédio histórico como uma possibilidade de ser utilizado nos dias atuais, porque, na minha opinião, né, essa participação popular é uma grande força para que os órgãos públicos eles percebam que, na verdade, sim, as pessoas se importam com aquele prédio e que ele pode ter um novo uso, né, uma nova atribuição. Então, a pergunta é mais ou menos isso, como que as pessoas elas recebiam essa proposta e se isso ajudou, de fato, também no desenvolvimento do projeto. Obrigada, Ana Lídia, pela pergunta, acho que é bastante interessante a sua pergunta, assim. Bom, diferentemente de um poder público, nós somos uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos. O poder público, ele tem essa, ou deveria ter, né, até determinado por lei, Estatuto da Cidade, essa questão da uma participação em relação a políticas públicas, né. O que nós estamos fazendo é uma política pública, porque a gente está respondendo, né, a um problema público, né, no dizer do Leonardo Seck, né, como ele conceitua a política pública, ela não é uma política governamental, mas ela é uma política pública onde qualquer agente da sociedade pode se mobilizar para dar respostas a problemas públicos. E qual é o problema público que a gente dá resposta? A questão da moradia, da falta de moradia digna, a questão de imóveis ociosos na área central, a questão do patrimônio cultural abandonado, direito à cidade, enfim, direito à moradia digna, direito à memória. Então, a gente está dando várias respostas. A gente mobiliza vários públicos-alvo. Então, a nossa participação é através da interlocução com os públicos-alvo. Um público-alvo é o beneficiário, que a gente definiu, mulheres, chefiar famílias, né, de mãe solo para a primeira casa. Na segunda casa, a juventude. E essa casa que a gente vai fazer o ano que vem é para meninas. Então, são as meninas egressas. A gente propôs 2 casas, uma para meninas, uma para meninos. E aí o nosso financiador aprovou uma, então nós vamos fazer uma, quem sabe o ano que vem ele aprova a outra, a gente faz a dos meninos. Mas a gente privilegia sempre as mulheres, porque elas são, a questão de gênero é muito forte, e elas são mais vulneráveis que os meninos, né? E as mães mais vulneráveis que os pais e tudo mais. Então, nisso, a gente mobiliza um público-alvo. Quando as primeiras mulheres receberam a casa, foram lá e começaram a morar, a gente escutou relatos assim, nossa, eu sempre quis morar numa casa com um mezanino, e tinha um mezanino lá, eu sempre, parece uma casinha de boneca, porque toda restauradinha, bonitinha, e a vida inteira elas moraram muito precariamente. Então, assim, esses relatos foram muito importantes para nós, e a gente mobiliza através do fato mesmo, da ação. E tem um outro público-alvo que a gente mobiliza, que é o público-alvo financiador. Ou seja, as pessoas de classe média, média alta, ou média mesmo, que teriam algum excedente para fazer doação,
mas que não estão acostumadas a fazer doação, ou fazem doação para instituição que vai tratar síndrome de Down, vai tratar problemas de saúde, né, que a gente tem muitas ONGs no Brasil voltadas para problemas de saúde e educação, por exemplo, mas a gente não tem para moradia. Então, mobilizar esse público financiador para o problema da moradia é um desafio. E a gente tem conseguido trazer essa mobilização. Como a gente faz isso? A gente tem o Instagram, então a gente publica as coisas no Instagram, a gente faz as festas, a gente chama as pessoas, é um trabalho trabalheira. Mas, enfim, a gente vem trazendo esse público financiador que os que participaram até agora, que ajudaram a financiar, estão super felizes com o resultado. E agora a gente já acabamos de entregar uma casa, já estamos começando o segundo projeto. Então, não é assim um trabalho que acabou na primeira experiência, porque poderia ter acontecido isso, né? Dado que a primeira experiência é sempre a mais difícil, porque é um grupo que nunca trabalhou junto, então é um grupo que está em formação, as pessoas pensam diferente, mesmo entre os arquitetos, pensa diferente o projeto, enfim, então é se encontrar como seres humanos e processo dentro do grupo, ao mesmo tempo montar juridicamente o arcabouço institucional de tudo isso, né, buscar a captação de recursos, então, assim, em 2 anos a gente captou 600 mil reais, e agora para esse próximo empreendimento mais 500 mil, então é muito dinheiro, porque assim, a gente tem várias ONGs, por exemplo, que são mobilizadas com a questão da fome, né, a questão da fome, ela mobiliza muito mais rápido, e a questão das tragédias, Rio Grande do Sul, todo mundo mandando coisa para lá, então assim, tragédia mobiliza as pessoas, agora sim, as pessoas falam assim, eu vou botar o meu dinheiro para eles comprarem uma casa, que depois vai valorizar, e eles vão ficar com o lucro dessa valorização. Assim, quantas pessoas nos perguntaram isso, mas para onde vai o lucro? A gente falou, não tem lucro, é uma propriedade coletiva não especulativa. Então, assim, mudar essa chave na cabeça das pessoas, que a gente não está buscando valorização imobiliária com o projeto, a gente está buscando valorização da arquitetura, do patrimônio, para as pessoas morarem bem numa coisa, né? A gente não quer vender isso para algum empreendedor e ganhar mais dinheiro. Então, assim, essa chave, as pessoas, muitas não apostaram e não colocaram seu dinheiro achando que, tem alguém ganhando, alguém vai ganhar com essa história. Eu não vou botar meu dinheiro lá que tem alguém ganhando. Aí outras desconfiaram e vieram de mansinho, a hora que sentiram que o grupo era idôneo, que a gente estava fazendo mesmo uma coisa de solidariedade e tal, e que não tinha especulação imobiliária nenhuma, aí eles vieram e colocaram dinheiro. As pessoas também vão sentindo quem é o grupo, né, porque tem tanta falcatrua por aí, tem tanta falta de caráter, tem tanta ONG fake, né, que pega o dinheiro dos outros e faz outra coisa. Então, assim, isso é um processo bastante interessante também que a gente está construindo, sabe? E que, assim, foi até mais rápido do que eu imaginava que poderia ser. Ô, Vanessa, para complementar essa pergunta, e a própria prefeitura, ela nunca se aproximou, ela não chegou perto para saber como é que estava acontecendo esse movimento? Então, nós fizemos 3 reuniões com a prefeitura quando começamos o projeto. Inclusive porque eu sou consultora, né, de políticas públicas, né, eu fui consultora da Prefeitura de Campinas para a revisão do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo em 2015, 16, pela FAUSP. Então, eles já me conhecem, né? E a gente falou, olha, a gente precisa montar uma política de habitação no centro que envolva pegar esses imóveis vazios, né? Que envolva alocação social, que amarra essas coisas. Nós estamos nos apresentando como associação sem fins lucrativos para ser parceiro da prefeitura numa futura política pública. Aí, assim, claro que eles adoram tapinha nas costas, né? Aguardamos uma proposta de vocês. A gente mandou uma proposta com tópicos, assim, do que fazer, que projetos fazer, de lei e tudo, né? Enfim, eles fizeram um projeto de lei que aprovaram, de uma área restrita ali, de incentivos fiscais para imóveis vazios. Mas, assim, com um perfil muito mais voltado para o mercado imobiliário. Sim. Assim, prédios inteiros, Sim. Né, que estão abandonados, que tem um custo elevadíssimo. Como é o caso aqui do Recife. Para o mercado restaurar e fazer alguma coisa de interesse que dê lucro. Certo? É verdade, é verdade. Assim, eu acho que o mercado, não tem problema o mercado ter lucro. Agora, o problema é
deixar abandonado porque não vai ter lucro, entendeu? Exato. Então, assim, a prefeitura lançou isso, mas não envolve a habitação social, não envolve a escala que a gente está trabalhando, enfim. Eles lançaram depois que a gente fez as conversas e a mobilização, mas não lançaram para esse objeto, entendeu? Lançaram para o mercado, porque é o mercado que financia o prefeito. Claro. Sim, sim. Vanessa, pois muitíssimo obrigada. Viu? Já vai dar 3 horas e você está na sua hora, eu não quero lhe atrasar. Muito obrigada. E, com certeza, bora marcar mais conversas futuramente e amadurecendo isso. A gente vai se falando e o que tiver de novidade, manda. A gente vai ficar aí conectada, porque eu acho que é uma discussão que a gente tem que, sabe, bater nessa tecla. E é um modelo que dá para reproduzir em qualquer lugar. Então, exato. Se vocês se animarem aí... Vamos atrás. São tantas coisas, são tantas carências, Vanessa, tantas carências. Tantos projetos, né? Não é? Mas, com certeza. Bom, todo mundo, eu estou vendo aqui os parabéns, elogiando. Vanessa, muitíssimo obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade. E eu espero que vocês nos sigam lá no Instagram para acompanhar aí o projeto. E o próximo, que a gente ainda não anunciou publicamente o próximo. Vocês vão ver que não tem nada dele lá ainda. A gente vai anunciar ano que vem só. Vou seguir, eu vou já procurar. O pessoal já botou aqui um link no Instagram, do Instagram aqui no chat. E a gente tem o site também, o nosso site, www.fundoaja.org. Fundoaja.org. Pronto, vamos lá. Vanessa, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Caqui, obrigada pela oportunidade. Tá bom, muito obrigada. Um abraço e sucesso para vocês aí no curso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.